Pessoal, aqui é Edirão Oliveira, sou técnico de gestão educacional da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal. Esta carreira ela é representada no DF pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal. Eu sou também advogado e estou aqui para dar sequência àquele nosso debate sobre o Fundeb. Como todos nós sabemos, a proposta de renovação do Fundeb foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos de votação e agora a proposta segue para ser apreciada também pelo Senado Federal e também em 2 turnos de votação. Então nós fizemos um vídeo, conforme prometemos, sobre a composição dos recursos do fundo. E agora nós vamos falar um pouco sobre a distribuição dos recursos do Fundeb. Porque nesse processo de debate é importante a gente difundir as informações para ir entendendo mais o que é esse fundo e qual é a sua importância no fortalecimento da educação básica pública brasileira. Não é isso? Então, assim, não é difícil de entender a forma de distribuição dos recursos. Primeiro, basta a gente enfatizar a informação de que o fundo é composto pelos recursos de impostos arrecadados por cada estado juntamente com seus municípios. Então, como eu disse no último vídeo, não se trata de recursos federais transferidos da União. Na verdade, cerca de 90% dos recursos do fundo é composto pelo Estado junto com seus municípios, pelos estados brasileiros e os municípios brasileiros. Existe uma parcela de contribuição da União, ou seja, de complementação desses recursos, que na legislação que vigora até hoje é fixada no mínimo de 10% em relação ao montante arrecadado pelos recursos do Fundeb. Isso é importante porque anualmente é fixado um valor aluno-ano, é o valor aluno-ano nacional. E existem estados brasileiros, principalmente na região Nordeste, Norte e Nordeste, que não conseguem alcançar, com a sua arrecadação tributária, esse valor aluno-ano nacionalmente fixado. Então, como é que funciona? Basta ver o seguinte, você tem um montante de... Vou dar um exemplo aqui, apenas para efeito didático, ver se eu faço uma conta rápida aqui, 5 bilhões de reais, em valores redondos, né, para a gente entender bem. 5 bilhões de reais, um determinado estado arrecadou naquele ano. E ele tem na rede pública, somando os alunos matriculados, matrículas presenciais, é bom enfatizar, somando os alunos matriculados na educação básica em todos os municípios e no estado. O que vai acontecer? É feita uma divisão desses 5 bilhões, digamos aí, uma conta rápida aqui, 1.200.000 alunos matriculados na educação básica daquele estado. Isso vai dar pouco mais de R$ 4.000 por ano, o valor aluno-ano. E digamos que esse valor seja inferior ao valor nacionalmente fixado. Então é preciso que isso seja complementado para alcançar o mínimo, o valor aluno-ano, fixado nacionalmente. Então é dessa forma que é distribuído com essa complementação da União, né, que na proposta que foi aprovada na Câmara existe uma previsão progressiva de aumento desses recursos até que alcance no mínimo 23% do total dos recursos do fundo arrecadado nacionalmente. Isso é importante demais para melhorar a educação do Brasil. Então, veja bem, fica muito simples de entender, mas o que eu queria recomendar aqui é o seguinte, que as pessoas busquem essas informações de maneira muito mais bem detalhada, né, no site do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ali estão expostas todas as informações com relação à composição, à distribuição, à fiscalização, à forma de aplicação dos recursos
e muito mais informações. O próprio conceito do que é o Fundeb são informações muito importantes para a sociedade tomar conhecimento, para a gente não correr riscos de que isto um dia venha a cair. Então é isto. Num próximo vídeo eu quero falar sobre a questão da forma de aplicação, como eu disse. E no outro nós vamos finalizar essa série de vídeos falando sobre o acompanhamento e o controle social dos recursos do fundo. Tá certo? Então vamos compartilhar esse vídeo, vamos divulgar, porque, como a gente sabe, a grande mídia comercial, a sua publicação de informações é muito atrelada ao interesse de quem a financia, né, que são os grandes grupos econômicos, os bilionários do país, que não tem muito interesse na popularização das informações de uma política de financiamento da educação pública, como é o Fundeb. Não tem. O interesse desse grande capital, e por consequência da grande mídia, muito concentrada no nosso país, é do investimento pesado no entretenimento da sociedade. Novelas, programas de auditório, futebol, é uma série de programas voltados mais para prender a atenção da sociedade do que para difundir informações com esses detalhes da natureza das informações sobre o Fundeb. Pelo menos com os detalhes necessários para que a sociedade venha conhecer de maneira completa essas informações. Então, aqui com as nossas limitações, a gente pede para que as pessoas nos ajudem a divulgar e difundir essas informações, pelo menos até, mas também depois, né, até a aprovação da proposta no Senado Federal. Eu quero agradecer a atenção de todos, um grande abraço, a luta continua, estamos juntos na defesa da aprovação do Fundeb como política permanente de financiamento da educação básica brasileira. Grande abraço.